Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Vamos continuar com a nossa caminhada evangélica. Nós estamos ainda no capítulo 4, que é um capítulo extenso e também importante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já falamos sobre reencarnação e ressurreição em 2 vídeos. Falamos semana passada sobre os laços de família que são fortalecidos por esse ensinamento da reencarnação e, pelo contrário, quebrados pela teoria da unicidade da existência. Hoje, passamos as instruções dos Espíritos e, no Evangelho, nós vamos tratar sobre um item que é, na realidade, uma pergunta. Às vezes nós pensamos que só o livro dos Espíritos tem as perguntas, mas no Evangelho também. E no item 24 é uma pergunta que quem responde é o Espírito São Luís. Uma informação relevante para nós: este Espírito São Luís era o Espírito que foi encarregado pelo Espírito da Verdade de acompanhar o nosso querido o nosso querido Allan Kardec na parte da sua saúde, porque Allan Kardec dedicou-se integralmente na codificação da doutrina espírita. Manhãs, tardes e noites, e nas madrugadas, enquanto o seu corpo descansava, o espírito continuava a trabalhar. Então, Allan Kardec acabou comprometendo um pouco a sua saúde por essa dedicação integral. E São Luís era o espírito que foi encarregado então de acompanhá-lo no fortalecimento de sua saúde. Mas esse mesmo espírito de muita luz, de muito conhecimento moral religioso, filosófico, científico, de muita evolução, então, responde à seguinte pergunta: quais são os limites da encarnação? Ainda estamos tratando sobre reencarnação, o capítulo é longo, é o item 24, que é então a resposta dessa pergunta. E que nós passamos a leitura de um parágrafo porque tem muitas ideias interessantes. Vamos lá. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Esse parágrafo tem uma série de conhecimentos, de revelações, que nós vamos comentar agora, uma por uma, para que a gente consiga compreender a mensagem trazida por São Luís. Olha só, limites da reencarnação. Propriamente falando, limites aqui vem a quantidade de reencarnações. Não existe um limite. Nós estamos num processo evolutivo. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Fomos criados lá atrás simples e ignorantes. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. E nessa nossa caminhada evolutiva, que temos um destino certo que é a evolução espiritual, a perfeição moral,
Ao invés de fazermos este caminho em direção ao nosso crescimento, o que nós fazemos? Assim, ó, vamos nas nossas muitas reencarnações, pelo nosso livre-arbítrio, tomando decisões certas, outras erradas, ficamos omissivos na prática do bem, praticamos o mal, depois voltamos ao bem, voltamos ao mal, e assim vai. Fato é, nós temos um destino de voltar a caminhar para o bem, para a moral, para o amor. E por isso temos oportunidades que são chamadas reencarnações. Temos 1, 2, 3 milhares. Sabe-se Deus quantas já tivemos e quantas podemos ainda ter. Mas um alerta. Existe uma bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Nós vamos chegar nesse estudo no Evangelho. O planeta está num processo evolutivo. Por enquanto, por hora, ainda temos a oportunidade de continuar a reencarnar neste planeta. Mas, à medida que ele vai crescendo espiritualmente, passará a ser de regeneração. Nós já comentamos num vídeo anterior, no capítulo 3º, quem sabe não teremos oportunidade de continuar reencarnando aqui, porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, se quisermos insistir no erro, na imperfeição, vamos ser levados a um outro local. Herdar a Terra significa continuar a reencarnar aqui na Terra. E nem todos que assim quiserem vão poder, porque se quiser seguir o caminho do mal, vão ser levados a outro local. Fato é que temos muitas reencarnações. Não há um limite propriamente dito, como assim São Luís começa a se expressar na resposta a essa pergunta evangélica. E esse pensamento, embora nós não vamos ler por hora, mas a pergunta 168 do Livro dos Espíritos justamente fundamenta esta ideia, que não há um limite propriamente dito. Cada passo é uma oportunidade reencarnatória. Cada permissão divina de voltarmos aqui é uma oportunidade de crescimento e que nós temos que aproveitar. Nós temos que, neste retorno espiritual físico, espírito, perispírito e corpo físico que nós reencarnamos, é uma nova vestimenta para o nosso espírito, é uma nova oportunidade. Mas Santo Agostinho começa, na explicação nossa aqui, a dizer que este envoltório do corpo espiritual, este envoltório da reencarnação, vai modificando-se de acordo com o nosso crescimento espiritual, com a purificação fluídica do nosso espírito. Ele diz, já que a materialidade do envoltório diminui quando o espírito se purifica. Quanto mais evoluído for o espírito, quando ele, em missão, retornar aqui ao nosso planeta, ele vai ter um corpo físico? Vai. Um perispírito? Vai, porque essa ainda é necessidade aqui deste planeta Terra. Mas é bem verdade que a influência espiritual sobre o corpo físico é muito maior. A vida moral e espiritual predomina mais do que a parte material, de maneira que o seu envoltório físico é mais sutil. Vamos imaginar que, por exemplo, um Chico Xavier, que desencarnou com mais de 90 anos, tinha predominantemente a influência do seu espírito, muito mais purificado, muito mais eterizado. Então ele tinha predominantemente a influência espiritual sobre a influência física. São Luís ainda continua dizendo que em mundos mais avançados do que a Terra,
a reencarnação, o corpo físico, é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro. Para fundamentar isso, nós vamos novamente ao Livro dos Espíritos. Pergunta 181. Vamos à leitura. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpo semelhante ao nosso? Resposta: sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Essa pergunta 181, com o Evangelho que nós estamos a comentar, prova que há vidas em outras moradas, em outros mundos, alguns mais sutis, em que a reencarnação é algo mais sublime, menos grosseiro, menos pesado, menos compacto. Como há reencarnação em outros mundos mais inferiorizados que a Terra, por exemplo, que a reencarnação é mais grosseira, mais pesada, mais compacta, mais materializada. Vamos a um exemplo para nos ajudar, para que não fique algo tão abstrato? No livro Cartas de uma Morta, segundo livro que o nosso querido Chico psicografou, fundamenta isto aqui, do Evangelho e do Livro dos Espíritos, porque Maria João de Deus, a mãe do nosso querido Chico, vai visitar 2 locais. Mais evoluído, Saturno, aqui no nosso sistema solar. Vai a Saturno e vai a um outro vizinho nosso, a Marte. E nessa obra, ela mostra como é a vida mais sutil, mais sublime em Saturno, com a presença espiritual de uma entidade que lá habita, como uma vida mais materializada, mais grosseira em Marte. Isso fundamenta essa lição que nós estamos analisando de São Luís. Por fim, São Luís ainda diz que quanto mais evoluído a esfera espiritual, a encarnação mais sutil, faz com que o perispírito se una ao espírito. O perispírito se confunde com o espírito, tamanha é a ligação, a união entre eles, como 2 corpos se fundindo em um apenas. Mas isso é um corpo fluídico mais evoluído, mais purificado e passadas as muitas encarnações, porque esse então já se tornará um espírito puro. Ele deixa de ser um espírito errante, devedor, e passa a ser um espírito puro. Essas são terminologias do próprio Kardec no Livro dos Espíritos. Pergunta 170. Do Livro dos Espíritos, mostra o questionamento do Kardec em que o espírito que reencarna sucessivas vezes, o espírito errante que retorna reencarnações e reencarnações num processo de evolução, e ele resgata tudo. O que ele se torna? Resposta expressa do Espírito da Verdade. Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. E quem sabe nessa pureza espiritual, ele pode unir o seu espírito ao perispírito. É isso que está a dizer São Luís para nós. Uma vez que complete todo o seu resgate, esse espírito não tem mais obrigação de retornar a esse planeta. É bem verdade. Mas ele pode reencarnar aqui?
Pode, em caráter de missão, em caráter de uma grande responsabilidade para ajudar os que ficaram para trás. Tá aí novamente o nosso querido Chico, um exemplo, Bezerra de Menezes, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos missionários que estão na doutrina espírita, estão em outros credos religiosos, espíritos que estão numa elevação tão grande que vêm aqui para ajudar. Por fim, São Luís termina com isso que nós falamos dos espíritos errantes, é o último parágrafo da leitura, ou são os espíritos errantes que têm uma oportunidade divina de retornar a esse planeta para poderem resgatar as suas faltas, para poderem reencarnar. E por isso não há um limite de quantidades de reencarnação, para que esses espíritos errantes se tornem espíritos felizes. Felizes por terem se libertado daquela bagagem pesada. Felizes por terem aproveitado uma reencarnação no bem. E mais, felizes por se reencontrarem através da reencarnação com espíritos afins, para poderem continuar, e espíritos que eram menos afins, para que se tornem espíritos amigos. Então, essa oportunidade divina da reencarnação, em que não há limite, nós podemos e devemos reencarnar para evoluirmos moral e espiritualmente. Depois nós deixamos a bibliografia de todas essas perguntas, que são muitas, que estão no Livro dos Espíritos, a começar pela 166, daí sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação. E semana que vem nós vamos comentar sobre a necessidade da reencarnação. Então são muitas perguntas, até a referência do livro Cartas de uma Morta nós deixamos na bibliografia. Qualquer dúvida, qualquer comentário, participação, mandem a sua mensagem, estejam junto conosco para que possamos aprender juntos. Muita paz, muita luz, muita força e uma boa semana a todos vocês. Tchau, amigos!